Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem por aí. Ando um pouquinho sumida, a gente tá aparecendo aqui na medida do possível. Estou com algumas questões de saúde, mas resolvendo. Deus abençoe, orem por mim, vai dar tudo certo. Deus abençoe, comigo, com o bebê. E é isso. Vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas aqui. Já vou acrescentar para vocês. Então, nosso querido Bitcoin aqui, né? Ele deu aquela venda naquele toque daquela região do nosso vídeo de sábado passado. Inclusive, a gente falou, eu gravei na sexta, né? A venda na sexta à noite ou no sábado? Deixa eu ver. Foi na própria sexta, né? Foi na própria sexta, deu essa venda aqui bem bonitinha. Agora a gente até consegue ver aqui, pegando pelos conceitos de SMC mesmo, que aqui já está sendo a formação de um key level, 5 horas. E não só isso, a gente está tendo aqui a formação de um equal highs. Então a gente tem um equal lows e equal highs. Pela localização, né, meio que a probabilidade de vir aqui para capturar a liquidez e cair de vez. Essa região continua válida de venda, essa região de 64.630 até 65.580, região de venda. Regiões de compra 63.000 até 62.480 e depois de 61.400 até 60.913. Então essas são as duas regiões de compra que nós temos. Sinceramente, para mim, o que eu gostaria que acontecesse, se eu pudesse escolher, né? Eu não gostaria que ele viesse aqui ainda, ele fica lá, deixa lá, esquece isso, meu amigo, vem aqui, ou talvez aqui, buscar a minha compra para realmente eu ir ali depois. Seria o melhor cenário, tá? Porque uma vez que a gente vier nesse ponto e o diário, o vendedor do diário, de fato, se posicionar, pode ser que seja muito forte para vir aqui direto e aí vai estopar essa compra. A gente não sabe, né? A gente vai reagir conforme pega nas nossas regiões. A gente não sabe saber se ali vai ser o ponto que vai perder tudo. A gente só sabe expectativa matemática. Então, essas são as regiões do Bitcoin que a gente tem aqui em vista. Ethereum. Ethereum também, a mesma região vendedora, ele chegou até fazer o choque. Ethereum aqui, ó. Quando perdeu essa região, fez o choque, voltou até aqui. E aqui seria uma defesa do médio player vendedor para tentar voltar para cá. Ethereum tá mais bonita a venda do que Bitcoin, porque Bitcoin deixou aquela liquidez ali meio complicada, né? Para vender Bitcoin é um pouquinho complicado justamente por causa daquilo. Mas a correlação apoia. Eu vou mostrar a correlação aqui para vocês um pouquinho, para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, regiões de compra, se essa venda aqui de fato trouxer o preço para uma região mais de desconto, é essa primeira região aqui de 1.685 até 1.650. Se passar dessa região, a gente volta para cá em 1.613 até 1.588, certo? Eu até mostrei no último vídeo de sábado para vocês, e eu vou mostrar agora novamente para a gente ver como ficou interessante, né? A gente tinha no diário essa região marcada aqui para vocês, eu comentei que aqui seria o ponto da correlação que o Bitcoin vai perder força contra a Nasdaq, né? Se a gente for olhar esse gráfico aqui, é Bitcoin contra a Nasdaq. Então, se aqui é uma região vendedora e Bitcoin perde força com relação à Nasdaq, a gente sabe que entre os dois, quem é mais volátil? É Bitcoin, né? E aí a gente pensa, não, então uma região vendedora e Bitcoin vai perder força com relação a Nasdaq, só pode ser porque o Bitcoin vai cair e Nasdaq vai cair. Só que o Bitcoin cai mais e é por isso que ele desvaloriza. E aí tentando trazer o preço para cá. Olhando assim pelo diário, a gente não consegue ver que tocou, por isso que eu gosto de deixar sempre o alarme. Mas se a gente for abaixar o tempo gráfico, a gente vê que tocou cravado lá. Isso acontece porque os gráficos de correlação eles não têm muita liquidez. Por isso que é muito mais importante os nossos alarmes do que a gente vê de fato tocando a região em todos os tempos gráficos. Ou então você vai ter que ir baixando os tempos gráficos para ver se tocou. Mas foi justamente naquele mesmo momento, ali foi terça, meio-dia, né, que deu a venda mais top aí de todas junto com a correlação. Se a gente for olhar aqui a outra correlação que a gente tem, que é essa daqui, que marca justamente a somatória, né, de USDT com o USDC contra o Bitcoin, a gente vê aqui que o primeiro ponto de parada foi aonde de fato deu a venda do Bitcoin, né? Porque isso aqui diz que o dólar e todos os stablecoins vão ganhar valor frente ao Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin cai e o dólar sobe, certo? Então aqui fez o primeiro repique. Se a gente for até descer o tempo gráfico, a gente consegue ver que teve uma inversão de fluxo aqui, ó. Quando fez esse movimento aqui, fez o choque. Volta aqui, entrada de confirmação para vir para cá, é possível, o MACD concorda, bem bacana, então aqui ele daria uma nova, já rompeu, né, então daria uma nova compra.
problema é justamente esse equal highs aqui do Bitcoin. Se não tivesse o equal highs do Bitcoin, bem nesse ponto, cara, eu estaria vendendo junto com o apoio da correlação. Mas o problema é esse. E aí eu prefiro ficar de fora e esperar ver se ele vai testar esse próximo ponto aqui embaixo, tá? Então, se tem um espaço ainda mais para queda disso aqui, eu entendo que o Bitcoin vai ter sim um espaço ainda para subir vindo dentro da região vendedora. Certo? Solana. Solana aqui também deu a venda junto com todas as outras. Não chegou na região de compra que a gente tem aqui. Primeira região de compra 74,67 até 72,98, depois 70,18 até 67,93. Essa região de venda aqui ela já foi 100% mitigada. Se passar dessa região, a gente vai para 89 até 92,67. Ripple segurou bem nessa região que a gente marcou na comunidade. Inclusive, cara, como eu tô vindo ainda muito menos aqui junto com vocês para bater papo e eu tenho que marcar regiões mais longas, né? Não dá para ficar marcando região de 60 minutos assim para vocês. Aproveita, clica aí no QR Code, entra na comunidade, 30 dias gratuitos, seleciona a opção Pix e você vai ter todos os dias ali a pré-abertura do mercado ao vivo para você. O Clinton tá lá sempre com os amigos, tirando dúvidas, falando sobre as principais regiões de compra e de venda do dia dos principais ativos. Você pode selecionar também e pedir algum ativo que você queira e ainda pedir e contar com a análise fundamentalista de algumas empresas que às vezes você pensa em carteirar mais de longo prazo, tá? Então aproveitei os 30 dias gratuitos. Mas então aqui, de 1,0801 até 1,083, primeira região compradora, que foi onde de fato ele chegou. Aqui agora a venda já não faz mais sentido, ele fez a manipulação, já vou tirar. Se passar dessa região, ele vem direto e reto para 1,1515 até 17,19. Se passar dessa região, a gente vem aqui de volta para 1,2164 até 1,2304. Pendle chegou finalmente à região de venda bem aqui, que nós tínhamos marcado anteriormente. E aonde está parando, né? Não é novidade. Mas de 1,579 até 1,625, é onde o preço está segurando. Vamos ver se o vendedor vai ter força para trazer de volta para 1,403 até 1,372. Se essa região for perdida, a gente vem aqui para 1,305 até 1,276. E se caso o comprador conseguir romper essa região vendedora, a gente vem para esse ponto aqui. Próximo ponto vendedor, 1,878 até 1,971. Antes da gente ir para NIR, vamos ver como é que tá um pouquinho o Fear and Greed do The Boss. Então agora, olhando aqui, Bitcoin em swing tá em 89, Extreme Greed, ou seja, muita ganância, o que favorece as vendas. Mas, de novo, o Equal Highs ali nos atrapalha um pouco. E de swing, 94, meu Jesus amado, hein? Nossa, se cair de lá eu vou ficar muito chateado. Mas se eu fizer essa venda e me estopar, eu vou falar, minha filha, bem feito, né? Então tá. Olhando agora aqui NIR, nós tivemos aqui, foi o ponto de parada, não chegou ao nosso ponto de venda, tá aqui nessa emaranhado, né? A gente já sabe que houve a reversão de fluxo sim aqui, ele veio, voltou na região de confirmação, agora ele tem o papel de seguir até ali. Se o preço vier aqui perder, provavelmente vai perder e vai acelerar para baixo, tá? Essa região continua ainda válida, 1,824 até 1,770. Região de venda primeira, 2,153 até 2,217. Segunda região de venda, a gente olha aqui, 2,350 até 2,439. Sky chegou aqui no nosso ponto vendedor. Vamos ver se ele vai ter força para segurar. Aqui de 0,5996 até 0,6092. Caso ele tenha força e chegue para cá, aqui ainda vale como uma defesa do médio em 0,5479 até 0,5368. Se perder essa região, a gente vem aqui para baixo em 0,5139 até 0,5035. Caso ganhe essa região, então, aqui, vendedora, a gente só vai olhar para venda em Sky, meus amigos, aqui em cima, em 0,7058 até 0,6925. E Hype, por último, mas não obstante, que continua no Hype, tá no topo do topo ainda, né? Região vendedora nós temos aqui em 69632 até 70613. E primeira região compradora agora somente aqui em 63414 até 61479. E é isso, meus amigos. Um grande beijo para vocês. Um excelente final de semana. Bom descanso em família, bons estudos e nos vemos semana que vem. Beijo!